Nesse vídeo, vamos falar sobre o tema 942 do STF, que fala sobre a conversão de tempo de contribuição especial em comum para servidores públicos. E eu estou gravando esse vídeo a pedido de um inscrito aqui do canal. Então, se você também tem algum assunto que tem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que vou analisar a possibilidade de colocar aqui na minha fila de vídeos para gravar. Vamos lá, então, passar a explicação da conversão de tempo especial em tempo comum. E a primeira coisa que a gente precisa compreender aqui é do que se trata da aposentadoria especial. Sobre a aposentadoria especial de servidores, eu já tenho até um outro vídeo aqui no canal, que é o vídeo sobre a aposentadoria especial de policiais. Nesse vídeo eu até passo já pela Emenda Constitucional 103 e também pela história de como a aposentadoria especial foi retratada na nossa Constituição, certo? Então, recomendo que assistam também a esse vídeo sobre o tema 1019. Vou colocar um link aqui na descrição para esse vídeo aqui. Vamos passar agora ao tema 942, né, que fala especificamente sobre a conversão de tempo especial em comum. Então, o que é a aposentadoria especial? Ela é um tipo de aposentadoria, ou uma espécie de aposentadoria, na qual uma pessoa que trabalha em condições especiais, ela terá uma contagem diferenciada de tempo de contribuição, ou melhor, ela vai ter um tempo de contribuição reduzido para se aposentar. Então, isso é mais comum para pessoas que trabalham em condições nocivas à saúde. Então, a gente tem entre essas pessoas, por exemplo, aquelas que trabalham sujeito ao agente nocivo do ruído, né, aqueles trabalhadores de chão de fábrica, né, por exemplo, que estão com muito barulho, né, diariamente, isso prejudica a audição. Isso reduz o tempo de trabalho necessário para a aposentadoria, porque se reconhece que há um dano à saúde da pessoa. Entre as pessoas que trabalham com ruído, a gente tem também pessoas como motoristas de ônibus, de caminhão, né? Entre várias outras profissões que trabalham com ruído. Temos também outros agentes nocivos, como os biológicos, né? Quem trabalha com, por exemplo, num serviço em hospital com materiais infectocontagiosos, também normalmente tem direito a aposentadoria especial, além também de agentes químicos, entre outros. Ainda há a questão do desempenho de atividades em situações de periculosidade, né, como é o caso dos policiais, né, que tem a previsão na lei complementar deles, e também dos vigilantes. A situação dos vigilantes está continuamente em discussão, e é até importante você se inscrever no canal para acompanhar. Então, o que é mais importante aqui é você saber que é uma aposentadoria que tem um tempo reduzido para pessoas que trabalham em condições especiais. A gente ainda tem também a situação da redução de tempo de contribuição para os deficientes, que aí já é uma situação diferente, porque não diz respeito ao trabalho em si, mas à condição do próprio segurado. Mas o mais importante para o caso aqui é a situação do trabalho em condições especiais, tá certo? E, como eu disse, há condições diferentes para o gozo de benefícios para quem está para quem preenche os requisitos para a aposentadoria especial. Antes da emenda constitucional 103, da última reforma da Previdência, a gente tinha o seguinte: o tempo de contribuição era reduzido, então para um homem ele precisava de 35 anos de contribuição, para a mulher precisava de 30. Na aposentadoria especial ele ia precisar de 15, 20 ou de 25 anos para se aposentar, e aí ia depender aqui do tipo de agente nocivo, mas a grande maioria das pessoas vai se encaixar aqui nos 25 anos, né? A grande maioria das pessoas que estão sujeitas a agentes nocivos, né? De 20 e de 15 anos vai ser para profissionais que atuam realmente em atividades de altíssimo risco, né? Como mineradores, por exemplo. Então tinha essa redução do tempo de contribuição para 25 anos, não havia idade mínima, portanto, diferente da aposentadoria por idade, não era exigida uma idade mínima, assim como na aposentadoria por tempo de contribuição não era exigido no regime geral, né, uma idade mínima. E, por outro lado, outro grande benefício era no cálculo da renda mensal inicial, porque a aposentadoria era integral, já com esses 25 anos de contribuição especial, a aposentadoria era integral, e sem aplicação do fator previdenciário,
que o fator previdenciário, ele, na forma de cálculo dele, a depender do caso, ele até permitia que o benefício viesse a ser majorado. Mas na grande maioria das pessoas, a aplicação do fator previdenciário prejudicava o cálculo. Então, eram esses benefícios aqui da aposentadoria especial. A emenda constitucional 103 veio e mudou significativamente esse benefício, manteve o tempo de contribuição especial exigido, mas passou agora a dizer que a idade, que agora é preciso uma idade mínima, conforme o tipo de atividade. Então, para quem se sujeita a uma atividade de 25 anos de tempo de aposentadoria especial, precisa ter pelo menos 60 anos de idade, né? E temos também a situação da RMI, que agora não é mais sempre integral, ela é proporcional, calculada em 60% do salário e benefício, mais 2% por cada ano que exceder 20 anos de contribuição, no caso dos homens, e 15 no caso das mulheres, né? Então, vamos dizer que um homem que tem 25 anos de tempo de contribuição, ele vai receber o benefício com apenas 70% do salário de benefício, né? Então, uma mudança significativa. Antes ele teria uma aposentadoria integral nessa situação, agora é uma proporcional com 70%. Ele vai ter que contribuir por mais vários anos para chegar nos 100%, né? Teria que contribuir para sair de 70% para 100% por mais 15 anos, não é isso? Por outro lado, continua sem fator previdenciário, até porque atualmente praticamente não há mais situações de aplicação do fator previdenciário, ficou apenas uma norma de transição, a do artigo 17 da emenda constitucional 103, que prevê a aplicação do fator previdenciário. Então, a gente vê que é uma aposentadoria que ela perdeu muito da utilidade dela após a emenda constitucional 103, sobretudo quando a gente vai ver isso mais para frente, né? Porque para os que estão se filiando hoje à Previdência Social ou se filiaram um pouco antes da emenda constitucional 103, esse cenário aqui da aposentadoria especial, por essas regras, praticamente não há distinção em relação à aposentadoria por idade pelas regras atualmente existentes. Pelo menos na minha visão, perdeu muito o apelo desse benefício aqui. E quanto à conversão de tempo de contribuição, ela se trata do seguinte: há pessoas que trabalharam uma parte da vida delas em atividade especial e outra parte em atividade comum. Então, basta imaginar a situação, vamos dizer, uma pessoa que era motorista de caminhão e depois ela passa a ser gerente dessa mesma empresa de transporte, certo? Ela conseguiu essa promoção na empresa. E aí, como gerente, ele não teria mais atividade comum. Mas aí, o que acontece com aquele tempo que ele foi motorista? Aquele tempo especial não vai mais beneficiá-lo em nada? Pelas normas antigas, né, anteriores à emenda constitucional 103, no regime geral, ele permitia que fosse convertido o tempo especial em comum. Ou seja, se ele tinha, por exemplo, 10 anos de tempo de contribuição especial, esses 10 anos virariam 14. Por que 14? Porque existem os fatores de multiplicação, que no caso dos homens é de 1,4, que esses fatores eles eram determinados por uma regra de 3. Né? Então, por exemplo, no caso do homem, ele precisava de 35 anos de contribuição, né? Se fosse na aposentadoria por tempo de contribuição normal, e na aposentadoria por tempo, na aposentadoria especial, ele precisava de 25. Então, se você dividir 25 por... se você dividir 35 por 25, dá justamente 1,4. E no caso das mulheres, se dividisse 30 por 25, dava 1,2. Então, a conversão do tempo especial em comum é justamente você pegar o tempo especial que você tem averbado, né, reconhecido, ou enquadrado, como o INSS normalmente diz, nos processos concessórios, e você aplica esse multiplicador aqui para você chegar a um tempo de aposentadoria comum que você vai poder utilizar em outras espécies de benefícios, de aposentadoria, né, especificamente, que é onde se considera tempo de contribuição. Então, há essa multiplicação aqui do tempo de serviço,
Então, como eu disse, se são 10 anos, multiplica por 1,4, vira 14. Viram 14 anos, ou 20 anos, virariam 28. Né? Então, e assim sucessivamente. Então, a gente teve também uma mudança em relação à conversão do tempo de contribuição especial em comum pela emenda 103, porque a gente tinha, como eu disse, a possibilidade de conversão prevista no artigo 57, parágrafo 5º da Lei de Benefícios, previa essa conversão aqui do tempo especial em comum, e veio a emenda 63 e passou a vedar a conversão. No artigo 10º da emenda constitucional, ela veda especificamente para o regime próprio dos servidores da União, veda a conversão, e o artigo 25, parágrafo 2º, veda a conversão no regime geral de previdência, onde é que não há vedação atualmente para os servidores públicos estaduais e municipais. O legislador constituinte ele não entrou na possibilidade de estados converterem um tempo especial em comum, né? Então, ficou em aberto aqui para cada estado e município que tem regime próprio definir isso, tá certo? Então, a gente tem isso, né, a partir da emenda 103, para regime próprio da União e regime geral de Previdência Social, é vedada a conversão de tempo de contribuição. No entanto, foi mantida a conversão dos períodos até a emenda constitucional 103, certo? Então, períodos anteriores à emenda constitucional 103, é possível conseguir a averbação desse período como período especial, ou enquadramento, como o INSS chama, e esse período vai poder ser sujeito ao multiplicador, né, para chegar ao tempo de contribuição comum. Então, para União e regime geral, passou a ser vedada, né? E estados e municípios, aí vai depender da regulamentação deles a partir da emenda 103. Antes da emenda 103, como eu disse, é mantida a conversão para União e regime geral. E para compreender melhor a discussão aqui, a gente tem que lembrar também a existência da súmula vinculante 33 do STF, que diz que se aplica ao servidor público no que couber as normas do regime geral de previdência social para aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. E o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3, era justamente o inciso que tratava sobre o trabalho em condições especiais. O que o STF está dizendo aqui é o seguinte, porque a Constituição Federal previa essa possibilidade de ter uma aposentadoria especial para o servidor público, no entanto, muitos entes não vieram a regulamentar. E aí vieram vários mandados de injunção de servidores pedindo que fosse garantido esse direito, aplicando-se as normas do regime geral de previdência por analogia. Portanto, vai aplicar essa norma aqui do artigo 57 da Lei de Benefícios. E o STF, na súmula vinculante número 33, justamente garantiu isso, né? Na ausência de lei complementar do respectivo ente, vai aplicar a lei do regime geral de previdência social, certo? Caso viesse uma lei complementar do ente, aí não, e vai aplicar essa lei nos termos dela, tá certo? Então, a súmula vinculante 33 veio nesse sentido de garantir esse tratamento isonômico entre o servidor público e os servidores, ou melhor, os empregados, os contribuintes do regime geral de previdência social. Então, veio nessa esteira aqui de garantir a proteção das pessoas que trabalham sob condições especiais, porque elas não podem receber um tratamento igual ao dos demais contribuintes, porque, como a própria legislação reconhece e a Constituição Federal, eles estão sujeitos a condições que prejudicam a sua integridade física, né, ou que potencialmente podem prejudicar. E a discussão no tema 942 passava não exatamente pelo direito à aposentadoria especial, que era o que era tratado aqui na súmula vinculante, mas sobre apenas a conversão no tempo de contribuição. Como eu disse, há casos em que a pessoa não consegue trabalhar em atividade especial durante todo o tempo de contribuição que é necessário para a aposentadoria especial. E aí
servidores entraram com ações, né, pedindo que fosse garantido o direito à conversão também, porque esse direito à conversão não estava expressamente garantido aí na súmula vinculante 33. E aí o STF disse que, de fato, do direito à aposentadoria especial decorre o direito à conversão no respectivo período, conforme as normas estabelecidas, né? Então, ou seja, antes da emenda constitucional 103, que era permitida essa conversão, vai ser possível a conversão para todos os servidores, salvo se houver uma lei complementar do respectivo ente em sentido contrário. Após a emenda constitucional 103, aí a gente já sabe que para regime geral de previdência e regime próprio da União está vedada a conversão, né, desses períodos de contribuição posteriores, mantida a conversão apenas dos períodos anteriores, e então para servidores da União e contribuintes do regime geral, após a emenda constitucional, passou a ser vedada. Então, o STF foi nessa linha de que a conversão é possível, né, até a emenda 103, salvo existência de disposição em sentido contrário. O ministro Edson Fachin, que foi o relator, ele até disse assim que a emenda constitucional 103 de 2019 não proíbe a conversão, mas exige legislação complementar local. Quando ele fala aqui que não proíbe a conversão, ele está falando dos servidores de estados e municípios, né? Porque, como eu disse, há vedação para o regime próprio da União e de municípios. E aí o STF citou os seus precedentes, né, em mandados de injunção, além da súmula vinculante 33, como eu mencionei. E, no caso, havia a divergência do ministro Luiz Fux, que era até o relator originário do acórdão, e ele entendia pela inexistência do direito à conversão, no entanto, ficou vencido, né? E, no caso, o STF enfrentou, no caso concreto, o pedido de servidores públicos estaduais e garantiu o direito à conversão para eles, porque, no caso, o Estado de São Paulo não tinha nenhuma norma que regulamentasse, né? Então, se o Estado de São Paulo, por exemplo, tivesse uma lei complementar que vedasse a conversão, aí a interpretação do STF poderia ser outra, né? Mas, no caso aqui, como não havia norma, então foi na linha de aplicar a mesma ratio decidendi da súmula vinculante 33 para a conversão do tempo de contribuição. Então, a tese firmada ficou nos seguintes termos. Até a edição da Emenda Constitucional 103 de 2019, o direito à conversão em tempo comum do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei de Benefícios para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Em resumo, aqui é a primeira parte da tese, né? Está dizendo aquilo que eu disse. Se não há lei complementar do respectivo ente estabelecendo norma em sentido contrário, é direito do servidor público, antes da reforma da Previdência, da emenda 103, é direito do servidor público a conversão do tempo especial em comum, assim como o direito à própria aposentadoria especial. E após a vigência da emenda constitucional 103, é a segunda parte aqui, né, da tese, o direito à conversão em tempo comum do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo artigo 40, parágrafo 4º C da Constituição da República. Portanto, como eu disse, a partir da emenda 103, a gente tem uma vedação no regime próprio da União e para o regime geral de previdência, mantida apenas a conversão dos períodos anteriores, e para estados e municípios vai depender da regulamentação aplicada pelos respectivos entes. Aí já não vai mais poder utilizar aqui uma omissão legislativa para autorizar, porque agora, para o regime geral de previdência e para servidores da União, passou a existir uma vedação, né? Voltando aqui ao mapa mental, houve ainda um julgamento de embargo de declaração pelo STF, nesse
tema e ele negou a modulação dos efeitos e também esclareceu que, no caso, não houve decisão sobre os requisitos para gozo e benefício, apenas tratou sobre a contagem de tempo de contribuição, especificamente a conversão de tempo especial em comum. E, mais uma vez aqui, só para ficar mais claro, né, eu fiz aqui um esquema, né, então, antes da emenda constitucional 103 de 2019, o que é que a gente tem, né, no regime geral de previdência, tinha possibilidade de receber aposentadoria especial com direito à conversão de tempo de contribuição, né, tudo previsto no artigo 57 da Lei de Benefícios. Para o regime próprio, o que é que a gente tinha? Tinha um direito à aposentadoria especial na forma da Lei de Benefícios, aplicada aqui por analogia, até que lei complementar do respectivo ente disponha sobre a matéria, que foi reconhecido na súmula vinculante 33 do STF, que essa inteligência da súmula vinculante foi aplicada aqui ao tema 942 do STF, para também garantir o direito à conversão para servidores dos estados e municípios, até que lei complementar trate sobre a matéria. Após a emenda 103, aí a gente teve mudanças substanciais, né? O regime geral de previdência social passou a não permitir mais a conversão, mantida apenas a conversão do período anterior. Então, como eu disse, num caso de uma pessoa que trabalhou 20 anos de tempo especial até a emenda constitucional 103, para outras aposentadorias, ou seja, por idade, tempo de contribuição, ele tem uma contagem de 28 anos de tempo de contribuição, porque há a conversão desse tempo anterior à emenda constitucional. E para a aposentadoria especial, ele tem apenas uma averbação ou enquadramento do período, para ele lá na frente requerer a aposentadoria especial, que aí nesse caso conta só os 20 anos mesmo, porque para essa aposentadoria precisa de 25 anos de tempo especial. E no regime próprio, né, da União, a gente vai ter essa mesma situação quanto à conversão, né, passou a ser vedada a conversão, mantida apenas a conversão anterior, e dos regimes próprios de estados e municípios vai depender da regulamentação deles, conforme definido no tema 942. E é isso, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se gostar do conteúdo, se inscreva no canal, clique no botão de curtir e coloquem também, assim como o inscrito que pediu esse vídeo, coloquem também aí nos comentários se desejam que eu grave mais algum vídeo sobre alguma matéria que vocês tenham alguma dúvida ou que tiveram dificuldade de compreender. Então, espero por vocês no próximo vídeo. Até mais!